Vou dar continuidade na aula da semana passada. Nós estamos com um problema de acesso porque o AVA não estava funcionando. Aí eu criei outro link, mas eu não consegui comunicar com vocês, né? Então eu vou dar continuidade aí e vou deixar no YouTube gravado. Então, aí, se vocês conseguirem acessar o YouTube aí, tudo bem, aí fica bom, né? Então eu vou dar continuidade aqui, ó. Na semana passada nós estávamos falando de fratura, né? Então agora aqui nós estamos na regeneração óssea, a formação do hematoma. Então o que acontece? Ele vai ter hemorragia, porque vai pegar algum vaso importante, então ele vai ter um sangramento na região, vai ter um hematoma, aí vai formar um coágulo, vai ter o edema, vai ter uma dor, o processo inflamatório, então vai ter várias situações na região dessa fratura, né? Então, por isso que, às vezes, depende da fratura que nós temos, é uma fratura muito importante, né? Depende do alto índice de gravidade dela, porque pode ocorrer uma hemorragia, formar um coágulo, pode formar um trombo, esse trombo dá problema o paciente pode entrar até em um óbito por uma tromboembolia pulmonar, então, é assim, depende da fratura e depende da região, ela é muito grave, né? Aí nós vamos ter aqui ó, a regeneração óssea, né? Ó. Aí vai estar a formação do calo, UFC, formação do calo ósseo, né? Ó, capilarização e a fagocitose, que é as células que vão atacar ali, formar defesa. No caso, a formação do calo ósseo seria aquelas células ósseas, como eu falei para vocês, que apresentam lá no periósteo, na lâmina osteogênica, né? E aí a gente vai começar a formar uma fibrocartilagem, ou seja, um tecido fibrocartilaginoso para poder depois dar a formação óssea, né? Naquela parte do que teve a fratura. E ali, ó, também nós temos o quê? O osso trabeculado no calo, vai primeiro começar o osso trabeculado, aí vai ter um calo, aí depois passa para o calo ósseo. Vai de 1 a 4 semanas, persiste até uns 3 meses, depende do grau da fratura. Vocês podem ver no desenho aí, ó, que vai as células jovens ali, começa a fazer o quê? Fazer a parte trabecular no calo, vai trabeculando, aí depois forma o calo, aí depois passa a formar o calo ósseo. Isso aí dura em torno de 1 a 4 semanas. Normalmente as fraturas normais, elas duram um mês para se solidificar devido a esse processo de formação do calo ósseo, né? Que ocorre aí, como vocês estão vendo no desenho, né? Aí tem uma reconstituição completa, né? Fatores mecânicos que vai fazendo a remodelação óssea ali, ó, como vocês estão vendo, uma formação óssea. Aí dando a continuidade aqui, ó. Aí nós temos uma patologia muito comum hoje em dia no brasileiro, né? Que é a osteoporose. O que vem a ser, né? Uma definição ali da osteoporose, ó. A gente pode definir como, segundo a Organização Mundial da Saúde, a doença generalizada do esqueleto, caracterizada pela diminuição da massa óssea, deterioração da microarquitetura do tecido ósseo, ou seja, ela vai deformando o tecido do ósseo ali, aquela arquitetura óssea, onde, ou seja, a substância compacta, a substância esponjosa que faz aquela arquitetura, faz aquela formação óssea, vai se danificando e aumento do risco de fratura. Como eu disse para vocês, o osso vai ficando poroso até ocasionar a fratura. Fisiopatologia, a parte fisiológica da doença. Desequilíbrio entre atividade osteoclássica e osteoblastas. Ou seja, tem um desequilíbrio entre a formação do osteoclástica, que seriam os osteoclastos, as células osteoclásticas, com as células do osteoblasto. Tem um desequilíbrio, tem um desarranjo entre a formação dessas duas células. Por isso que vai dando, o problema vai ficando mais grave, né? E a classificação, ó, nós temos idiopática, juvenil ou adulta, não tem aí uma forma, né? Uma idiopatia, não tem uma causa. E o tipo 1, pós-menopausa, tipo 2, sênior, pessoa mais de idade ali, né? Secundário, processo inflamatório, metabólico e medicamentoso, que nem inflamatório, reumatismo, né? Processo inflamatório da articulação pode desencadear uma osteoporose.
Metabólico, devido ao metabolismo, no caso da menopausa, ali, ó, pós-menopausa, então está relacionado também com o metabólico. E medicamentoso seria o quê? Seria o Metcortem, né? Aquelas medicações que as pessoas usam para o transplante. Então, o que acontece? A pessoa transplantada, ela usa muito Metcortem. E usou muito Metcortem, o que acontece? Ela vai perdendo um cálcio do osso, porque o Metcortem ele vai retirando o cálcio do osso, né? Então, ele vai tendo uma osteoporose precoce, no caso, né? Então, aí vem a gravidade. Aqui, ó, o osso aqui, ó, o do lado de cá, vocês podem ver que ele está mais transparente, né? Ali, ó, tá com uma osteoporose do lado esquerdo e do lado direito é um osso normal, né? Ó a diferença da massa óssea dessa parte aí, né? Como é que fica muito danificado a parte óssea. Aí nós temos osteoartrose ali, ó, pela Organização Mundial da Saúde, ó, doença articular degenerativa vai degenerando a articulação, que é a famosa artrose, né? Osteoartrose, porque pega a parte do osso também, a parte da articulação, né? Ali, ó, caracterizada por dor, rigidez, ó, perda de mobilidade, vai ficando aquela parte, vai ficando travada, os dedos vão ficando travados, né? Vai ficando duro, rígidos, né? Movimentação fica prejudicial, ó. Ali, ó, perda progressiva da cartilagem articular, que nós vamos ver em articulação, dificuldade de recuperação da cartilagem, e a remodelação óssea, ó, a formação de osteófitos, ou seja, remodelação óssea subcondral, né? Aquela parte do osso, né? A parte interna do osso vai formando o osteófitos, que é mais popularmente bico de papagaio, o famoso bico de papagaio, formação de osteófitos. E a classificação dela? Idiopática, também sem definição, sem causa definida, e secundária, inflamatória ou traumática. Essas são as duas que nós temos. Processo inflamatório e um processo traumático. Após um trauma, né? Uma lesão, uma fratura, com o tempo, a pessoa, às vezes, com a idade, vai adquirindo essa osteoartrose. Agora, aí, ó, o desgaste aí da articulação no osso do quadril, você pode ver que está bem desgastado do lado esquerdo do que o lado direito, você nem vê quase a formação da cabeça do fêmur ali, né? Você vê que está bem dificultada ali, né? Então, você tem essa certa dificuldade para visualizar a cabeça do fêmur. Fratura, como nós já falamos, ó, interrupção parcial total da continuidade óssea, né? Isso já foi dito, foi como foi classificadas, né? Então, aí os tipos de fratura, baioneta, angulada. Aí, ó. Essa aqui é uma fratura que nós podemos considerar ali uma fratura galho verde. Ali aparece um galho verde quebrado, né? Por isso que nós chamamos fratura galho verde. Aí aqui nós temos um deslocamento do húmero, né? Com a escápula, que aí pode ser considerado também uma fratura de 1/3 médio da clavícula aqui, ó, quando vocês estão vendo, a fratura da clavícula e teve deslocamento do húmero, né? Então, ali está ali, ó, fratura de 1/3 médio da clavícula com inclinação superior e luxação da articulação acromioclavicular. Isso aí é uma articulação que vai ficar entre o acrômio ali da escápula, que depois eu mostro para vocês aqui, ó, e a clavícula aqui. Aí isso aí na articulação a gente vê direitinho, né? Aí nós temos aqui a fratura da escápula, como vocês podem observar, ó, ou chamada de lesão óssea de Brancart, fratura da glenoide e colo, e fratura do corpo escapular também. Dá para ver ali, ó, aqui, ó, as fraturas, né? Depois no laboratório nós vamos ver direitinho o nome desses ossos para vocês associarem. Aí, ó, no raio-x, ó, a fratura ali no círculo vermelho, né? Aí, ó, outra fratura que compromete a parte de vasos, né? Ali a fratura da cabeça do fêmur, né? Ali, ó, pode comprometer aquela artéria axilar que nós temos que passa embaixo da axila, né? Pode comprometer também.
Aí, ó, uma fratura, isso aí é numa tomografia, né? Numa ressonância magnética, aí dá para ver essa parte esbranquiçada na imagem do lado direito aqui, é um processo inflamatório que a gente observa na imagem, ó, corresponde à desinserção do lábio glenoidal e dos ligamentos glenohumerais, que a gente depois fala isso aí em articulação, ó, produz instabilidade articular. É a ponta da seta. Onde está todo branco é o processo inflamatório, devido a essa lesão de Bankart. Uma artrite reumatoide, ali ó, na ponta da seta, você vê que tem um desgaste da articulação, né? Ó, artrite inflamatória, ó, reumatismo, ó, envolvimento bilateral ó, dos dois lados da cabeça do úmero com a cavidade glenoidal, ó, erosão da cartilagem articular, ó, ruptura do manguito. Depois eu falo para vocês o que é o manguito rotator na aula de músculo, né? Então isso é uma artrite reumatoide. Aí outra fratura, né? Para vocês observarem. Aí, ó, outra fratura, tanto no rádio como na una, os dois ossos. Aí, ó, fratura da diáfise do rádio da una. Aí, ó, fratura também, ó, distal do rádio da una, dá para ver direitinho aí essa fratura. Aí, ó, fratura do escafoide, grave essa fratura, pode ver que a ponta da seta teve uma fratura praticamente total, né, ó. Parte média mais estreita e mais suscetível à fratura. Complicações, osteonecrose, acaba necrosando o osso, né? Aí, ó, outra fratura de falange ali, ó. Né? Aqui, ó, vamos lá. E aqui, ó, as lesões meniscais, que isso aí depois eu vou só dar uma apanhada assim por cima, que aí eu falo em articulações para vocês. Olha lá, 50% das lesões cirúrgicas do joelho, ó, menisco medial é o mais comumente, que é o que está no meio do joelho, ó, ele é lesado 3 vezes mais que o lateral. Aí depois vocês vão ver qual que é o menisco medial, qual que é o lateral, só para dar uma ênfase aí. Isso aí, ó, eu falo para vocês em articulações, né? Ó, a luxação de patela, ó, ela saiu do lugar. Aí, ó. Aí aqui nós vamos ter uma fratura em eversão, ó. Nós chamamos de fratura de Poti. Aí, ó, pode ver que ali, ó, o maléolo lateral e medial, ó, subluxação talocular. Aqui, ó, eles estão sobrepostos, um sobre o outro do lado esquerdo, né? Vocês vão conseguir visualizar que está um sobreposto ao outro, né? Aí o procedimento cirúrgico, ó, a plaquinha com os parafusos, né? Vocês podem observar. Aqui também, ó. Ó, a fratura também, ó, de metatarso, né? Ó, fratura de Lisfranc, ó, fratura do cuboide ali, ó, base dos metatarsos e luxações, tudo junto ali, ó. Vocês conhecerem e visualizarem, né? Aí nós temos essas duas situações, ó, espôndilo é igual vértebra, né? Então nós temos espondilolistese, espondilolise. Então ali, ó, espondilolistese, deslocamento anterior espontâneo do corpo vertebral. Olha lá, a vértebra se desloca para frente. Espondilolise, ó, deslocamento causado por fratura dos processos articulares. Frequência maior, L5 e S1, aquela famosa caída de bunda, né? Você cai sentado, então dá aquela espondilolise, dá aquele impacto, né? E você acaba lesionando a L5 e a S1. A primeira lá, o deslocamento anterior espontâneo do corpo vertebral, a famosa mergulhada em cachoeira, piscina, que você não vê o fundo, não sabe se o fundo está raso ou não, aí você vai, bate com a cabeça, dá aquela compreensão, a vértebra escorre para a parte anterior, a vértebra desliza para frente. Aí o caso que você tem o quê? Uma espondilolistese, um deslocamento anterior espontâneo do corpo vertebral. Deixa eu ver se eu tenho alguma imagem aqui para mostrar para vocês. Aqui, ó, tem, ó, uma tomografia, uma ressonância, né? Olha, ó, a vértebra se deslocando para frente, como você pode ver o círculo, né? Aí ocasiona uma fratura no processo espinhoso, como vocês estão vendo ali, né? Fratura do processo espinhoso.
Do lado de cá também uma fratura, processo espinhoso, comprometendo medula. Vocês podem ver que tem um comprometimento da medula espinal aqui, ó, bem grave, né, ali. Então, isso aí é uma espondilolistese, né, o deslocamento da parte anterior da vértebra para a região anterior. O corpo da vértebra se desloca para frente, dando esse problema, né. Aí, ó, uma espondilolistese aqui, né, ó, medula também comprometida aí, são fraturas graves, né, região aí de lombar, né? Pode ocasionar também região cervical, é muito comum em região cervical, quando a pessoa mergulha de cabeça e não vê o fundo e acaba batendo a cabeça numa pedra ou a cabeça no fundo da piscina, ocasiona isso também. Então, nós podemos ter essas duas situações, né? Uma espondilolistese ou uma espondilolise. Olha lá, espondilolistese, o deslocamento anterior espontâneo do corpo da vértebra. Então, vocês podem visualizar aqui, ó, que ó, a parte anterior da vértebra no círculo aqui, ó, ela veio para frente. Então, ela deslocou anteriormente. E aqui, ó, espondilolise, ó, deslocamento causado por fratura dos processos articulares. Então, aí você tem um processo articular também aqui, ó, uma fratura do quê? Dos processos articulares e do processo espinhoso. Aí, ó, comprometimento da medula também nessa região. E aí, nós encerramos a parte de ossos, toda a parte óssea foi aqui. Qualquer dúvida que vocês tirarem, me acessem pelo WhatsApp. Eu vou colocar essa aula no YouTube agora para vocês. E a semana que vem eu já vou deixar programado uma aula de articulação. Vamos ver se vai dar certo esse link. Eu vou fazer agora esse link para já deixar pronto para a semana que vem. Aí, qualquer alteração de programação, eu aviso vocês pelo e-mail, ou se vocês tiverem alguma dúvida, podem me acessar pelo e-mail ou pelo WhatsApp, sem problema nenhum. Então, me desculpe pelo transtorno que nós tivemos hoje, vocês não acompanharam a minha aula, por causa que o AVA estava fora do acesso, aí mudou o link, aí deu uma certa confusão, mas eu gravei ela, vai estar no YouTube, eu peço desculpa para vocês e tenham uma boa semana. E até a próxima semana, se Deus quiser. E quem tiver comigo, na sexta-feira, aula de neuro. Já vou até verificar agora aqui para ver se não tem nenhum problema. Mas eu já vou antecipar, já vou dar uma olhada para ver se não vai ter nenhum problema para não acontecer o que aconteceu hoje. Tudo bem? Um abraço para vocês e fiquem com Deus.